Olá, é muito bom estarmos juntos nesse primeiro domingo do ano. Espero que Deus tenha abençoado aí a sua passagem do ano de 2020 para esse ano 2021. E quero já nessa primeira palavra deste primeiro domingo do ano, dizer que trago com você o meu coração entusiasmado, apesar de todas as lutas que nós vivemos esse ano que passou, mas com grandes expectativas, viu, para esse ano de 2021, que seja um tempo muito especial. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, cujo título é Em Favor de Dias Melhores. Em favor de dias melhores. Todo ano a gente faz isso. A gente começa esse primeiro mês, janeiro, fevereiro, propondo para a igreja um tema que de alguma forma nos guie em um processo de revisão da nossa trajetória, da nossa caminhada, uma espécie de check-up da nossa saúde espiritual. E essa é a nossa proposta com esse tema. A questão central é o que você tem feito, o que você pode fazer, o que você precisa fazer para que o ano de 2021 seja melhor do que esse último ano que passou, o ano de 2020. O que nós podemos fazer para que a nossa vida profissional seja mais alinhada com os propósitos de Deus? O que nós podemos fazer para que o nosso casamento se eleve em qualidade acima do que foi o ano de 2020? O que nós podemos fazer para que pais e filhos tenham em 2021 também um ano melhor no seu relacionamento do que foi o ano que passou? Enfim, o que nós podemos fazer em favor de dias melhores? Essa é a proposta, então, dessa série. E eu convido você para a leitura bíblica que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, dos versos 15 a 20. A palavra do Senhor diz, então, Efésios capítulo 5, dos versos 15 a 20. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela possui duas grandes divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a parte doutrinária, teológica, onde Paulo fala daquilo que Deus fez por nós. Do capítulo, então, de número 4 até o capítulo 6, nós temos uma parte mais de orientação prática, diríamos daquilo que nós fazemos para o louvor e glória de Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, nós temos uma descrição bíblica e teológica da nossa vida em Cristo, da nossa nova vida em Cristo, usando a expressão que Paulo usa no capítulo 1, da nossa riqueza em Cristo Jesus. E do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos o nosso andar em Cristo Jesus. Então, fique com essas duas expressões para ajudar você a compreender esse livro, esse texto, essa carta. Capítulo 1 a 3, a nossa riqueza em Cristo. Capítulos de 4 a 6, o nosso andar em Cristo. Esse andar, diz Paulo, deve refletir a nossa riqueza espiritual, os nossos valores, isto é, as nossas crenças, a nossa experiência com a transformação que o Evangelho deflagra, inicia, como processo na nossa vida. E aqui fica já uma lição importante, só com essa primeira observação que eu fiz. O nosso comportamento, o nosso estilo de vida, as nossas atitudes perante a vida precisam refletir o nosso compromisso de vida com Cristo, com Deus. Ou talvez dito de outra forma,
de fato, o nosso comportamento, a maneira como a gente conduz a nossa vida na relação conjugal, familiar, porque Paulo vai falar de casamento, na relação entre pais e filhos, porque ele também vai falar dessa relação aqui um pouco mais à frente, de pais e filhos, a maneira como nós tratamos o nosso negócio, a relação de gerência, de relacionamento com colaboradores e com aqueles que, de alguma forma, lideram a gente na nossa atividade profissional. Os nossos negócios também devem refletir o nosso compromisso com Cristo, de modo que o que a gente percebe já ao perceber identificar essas duas divisões da carta de Paulo aos Efésios, é de que o nosso comportamento, ele revela muito a nossa teologia de fato, as nossas crenças, os nossos valores. E que Paulo então vai dizer aqui, é que a nossa vida deve refletir, o nosso comportamento na vida deve refletir as riquezas da graça de Deus derramada sobre nós através de Cristo Jesus. E aqui já vale uma questão para a gente começar a pensar. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto do seu comportamento, o quanto do seu casamento, o quanto do seu trato com seus filhos e dos filhos no trato com seus pais, o quanto do seu modo de conduzir o trabalho e os negócios, o seu relacionamento profissional com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, aqueles com quem você faz parceria, o quanto desses relacionamentos, enfim, dessas esferas da sua vida, refletem a glória, a riqueza, a graça, a comunhão, a vivência espiritual que você e eu devemos ter em Cristo Jesus. Quanto da nossa teologia, eu diria de outra forma, traduz ou está traduzida na prática nos nossos relacionamentos. É esse o contexto, então, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o texto que nós lemos se insere nesse segundo grande bloco, o segundo tema do capítulo 4, 5, 6, que trata da prática da vida cristã do Evangelho. E o texto que eu quero destacar hoje é esse que está aqui no verso de número 15. Aliás, deixa eu dizer, durante todo este mês de janeiro e ali em fevereiro, serão 7 mensagens, todas elas baseadas no trecho bíblico de Efésios que nós acabamos de ler aqui. Do capítulo 5, dos versos 15 a 20. Serão 7 mensagens contando com essa. Hoje eu quero tratar da primeira expressão que está aqui no versículo de número 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A recomendação, então, de Paulo é: tenha cuidado com a forma como você está conduzindo a sua vida. Observe com atenção a sua conduta. Pare para refletir e dê atenção ao seu comportamento. Faça uma autocrítica, faça uma avaliação. Olhe para si e com atenção e com cuidado perceba o que o seu comportamento traduz da sua teologia, dessa doutrina da graça e da salvação que Paulo então trata do capítulo 1 ao capítulo 3 dessa carta. É disso que essa recomendação do verso 15 trata. E essa é uma recomendação que está presente aqui desde o capítulo 4, quando Paulo começa a tratar do aspecto prático da vida cristã. Aqui no capítulo 4, o verso 1, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Um pouco mais à frente, no versículo 17, ele volta a repetir uma recomendação semelhante. Ele diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Um pouco mais à frente, aqui no capítulo de número 5, ele diz assim, versos 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Então perceba, ele está falando o tempo todo, observe como você está vivendo, não vivam como gentios, vivam de um modo digno, coerente, alinhado com a vocação, com o seu chamado em Cristo. Seja imitador de Deus, viva em amor. Mais adiante, aqui no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz.
pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E o verso então seguinte diz, e aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Então chegamos no verso de número 15, o que nós lemos, essa recomendação de destaque. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Uma outra versão diz, portanto, vede prudentemente como andais. Estava analisando esse texto e descobri que essa expressão, ela está construída gramaticamente com essa característica imperativa. E essa é uma expressão que aparece com frequência no Novo Testamento. Eu separei alguns textos para nossa consideração. Em Mateus capítulo 24, ali no sermão, quando o Senhor Jesus fala do fim dos tempos, ele diz, cuidado, é a mesma expressão, é a mesma ideia, cuidado com o falso Cristo, cuidado para não ser seduzido por um falso evangelho, por uma mensagem que tem aparência de ser uma mensagem de Cristo ou cristã, mas que carece dessa afinidade, ou dessa consistência, ou desse fundamento enraizado na palavra de fato do evangelho do Senhor Jesus, tal como revelado nas Escrituras. Fique atento, no fim dos tempos, muitos falsos cristos virão. Essa expressão aparece também em Marcos capítulo 13, verso 9. Ela aparece também em Marcos capítulo 4, verso 24. E ali ele está falando das parábolas do reino. Ele havia contado a parábola do semeador, fala da candeia também. E ele diz, cuidado, considerem com cuidado o que vocês estão ouvindo. É como se ele dissesse, estejam atentos ao que vocês escutam, àquilo que você dá atenção ao longo da sua vida. Esteja atento, cuidado. Em Marcos ainda, no capítulo de número 8, verso 15, a gente encontra a mesma expressão numa recomendação já diferente, em relação aos fariseus e ao ensino dos fariseus. Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus. É como se ele dissesse, fique atento para que você não seja influenciado por uma doutrina estéril, por um ensino árido, que não gera vida no seu coração, que não te conduz à vida em Cristo, em vida em Deus. Porque essa é a característica dos fariseus. E é como se ele dissesse, cuidado com o fermento, ou seja, cuidado com essa influência dessa religião de aparências que os fariseus viviam. Mais adiante, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, apenas para citar mais dois textos. 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 9. Paulo fala, cuidado com o seu comportamento, para que o seu comportamento não afete os fracos na fé. Isso é uma coisa importante para a gente considerar. Nós vivemos numa época em que nós não gostamos de ninguém dizendo para a gente como nós temos que viver, ditando regras para nós. Isso é muito próprio da nossa época. Há uma espécie de reivindicação de autonomia em relação às comunidades, aos vínculos. E os nossos vínculos comunitários, os nossos relacionamentos passam por uma fase, historicamente, de muita fragilidade. E aí Paulo vem com essa palavra, escrevendo aos Coríntios, olha, preste atenção na sua comunidade, no seu convívio com os mais fracos na fé, e os mais fracos na fé podem ser considerados os novos na fé, os recém-convertidos, os recém-chegados para a igreja. Paulo diz, cuidado para que o seu comportamento não fira essas pessoas, elas ainda estão iniciando a caminhada, e elas trazem muitas expectativas, às vezes, irreais para a igreja, para o evangelho. Seja cauteloso, cuidado na maneira como você vive e convive com elas. No capítulo 10 ainda de 1 Coríntios, verso de número 12, Paulo diz uma outra coisa diferente, mas a mesma expressão, a semelhança do que temos aqui nesse verso 15 de Efésios 5. Ele diz, cuidado para não cair na firmeza da sua fé, não perder a constância da sua fé. Eu olho para esse conjunto de textos e fico refletindo qual é o significado de tudo isso. Essa expressão, o que ela representa dentro desse contexto aqui de Efésios 5? Eu aprendo que nessa recomendação do apóstolo Paulo, e que é uma referência tão frequente no Novo Testamento, um alerta tão presente, conforme já mencionamos agora, é que a palavra do Senhor está apelando para a gente viver a nossa vida com atenção e com cuidado. Eu sei que parece até que eu estou só repetindo o texto e isso parece uma afirmação redundante. Mas preste atenção, talvez ajude a gente a perceber o valor dessa afirmação, se nós entendemos a diferença entre existir e viver. Algumas pessoas estão apenas
existindo. E existir é uma espécie de estado biológico do nosso ser. Se você cuidar, você existe. Se você cuidar da sua saúde, nutrir o seu corpo, você prolonga sua existência. Mas existir é diferente de viver. Viver enquanto uma escolha, viver enquanto uma decisão. Existir é um conceito muito atrelado a uma perspectiva passiva diante da vida, em contraposição a viver. Viver é um estado de escolha, é um estado de decisão, é uma ação ativa, proativa e intencional. Então, nesse sentido, eu olho para essa recomendação do apóstolo Paulo e entendo que Paulo está dizendo: viva com atenção, viva de um modo intencional. Esteja atento para que você não entre numa espécie de modo automático da existência. E ao entrar nesse modo automático da existência, você vá vivendo, entre aspas, conforme o mundo vive. Você vai com a massa no que diz respeito aos valores, às crenças, ao comportamento, e vai se distanciando nesse modo automático de existir da vida que o Evangelho do Senhor Jesus nos convida a viver. É disso que eu estou falando, e eu creio que é nessa perspectiva que esse texto convida a gente a refletir. Algumas pessoas não estão vivendo nesse sentido. Elas estão em um nível de mera existência. Elas estão apenas sobrevivendo, numa espécie de profundo desânimo, numa espécie de processo automático. A relação delas com Deus está numa relação assim, nessa espécie de modo automático. Suas orações são mecânicas, automáticas, quase que impessoais. As relações que ela tem estabelecido na família, no casamento, seus negócios, não há vida, não há intencionalidade, não há zelo, não há cuidado, não há atenção. Vai no modo automático, vai do jeito que estiver aqui. Tem gente vivendo assim. Eu diria que essa é uma forma de viver de mera existência. Eu diria que há 3 razões para isso acontecer. Fiquei pensando, o que leva alguém a viver esse estado de mera existência? Abdicar de fato da vida enquanto intenção, enquanto decisão, enquanto escolha. O que faz com que a gente entre nesse modo automático da mera existência? Primeiro, quando a gente vive uma experiência de frustração, de fracasso. E aí o peso dessa experiência de frustração, de nos sentirmos fracassados numa iniciativa, numa expectativa que não foi correspondida, numa desilusão, a gente tem essa tendência a se tornar descrente, cético, desconfiado de qualquer discurso, de qualquer apelo, de qualquer convite que nos convoque a sonhar e a esperar que o dia de amanhã seja melhor do que foi hoje. É quando então a gente, como uma espécie de estado morno, de desânimo, de tristeza, de baixa estima, de baixo estímulo de vida, por conta de uma frustração, repito, ou de um fracasso, ou de uma desilusão, a gente vai vivendo, um dia após o outro, e a gente já não olha para o amanhã com expectativas, a gente já não olha para o que está por vir, para o ano por vir, com a expectativa de que este ano possa trazer dias melhores para a nossa história. A gente já não acredita mais quando a gente se permite instalar no nosso coração ou na nossa alma esse estado de mera existência, a gente já não se permite mais crer que dias melhores virão. Terrível esse momento. Quando isso acontece com a gente não consegue reagir. Eu acho que é nesse sentido que o autor de Hebreus escreve, lá no capítulo 12, quando ele diz: não perca Jesus de vista. Fixa os seus olhos em Jesus, aquele que suportou contra si mesmo as contradições dos pecadores. Ele diz: olhe para ele, para que você não desanime, para que você não se canse, para que você não esmoreça na esperança e nessa intenção de viver o Evangelho para a glória do Senhor, a vida para a glória do Senhor, conforme o Evangelho nos convida a viver. Acho que essa é a ideia do autor de Hebreus. Quando a vida ficar complicada, quando você atravessar uma fase difícil na vida, olhe para o Senhor Jesus. Ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Olhe para Ele e não perca Ele de vista para que você não desanime.
Segunda possibilidade da gente entrar nesse estado de existência, eu acho que decorre, talvez porque a gente se distancia da comunhão, se distancia das práticas devocionais, da oração, da leitura bíblica. Nós temos distribuído, ao longo de todo o ano que passou e agora também, a partir dessa semana de um modo especial de novo, devocionais em áudio, pequenas meditações de 3 minutos. O que é isso? É uma ferramenta para ajudar a você a ter um tempo de estímulo, de oração, de estímulo para leitura e meditação, para esse cuidado com a vida, para que você possa viver nessa perspectiva mais intencional, né, o Evangelho, esse apelo, né, que a palavra do Senhor nos traz para uma vida alinhada com a vontade de Deus. Então, são ferramentas. Há muitas pessoas que não estão ouvindo esses devocionais, há muitas pessoas que não leem a Bíblia diariamente, há muitas pessoas que não têm nenhum livro devocional, que não investem nessa dimensão, nessa disciplina. Há muitas pessoas, a gente percebe que elas estão desconectadas, inclusive, de todo o serviço, ainda que online, de todo o serviço que a igreja disponibiliza. Bom, o fato é que eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã, da minha experiência ministerial, que quando a gente se desconecta da comunhão da igreja, quando a gente se permite uma vida de turismo cristão, de turismo evangélico, de turismo espiritual, né, a gente não se fixa, não cria raiz, não estabelece de modo intencional vínculos numa comunidade, há uma tendência para o nosso coração, em algum momento desse processo, esfriar, acomodar-se. Porque os vínculos, eles de alguma forma se sustentam pelo relacionamento de frequência, de estar junto, pelo encontro. E aí volto a dizer, queridos, ainda que seja online, porque essa é a nossa realidade neste momento, vai passar, mas essa é a nossa realidade. Então, ainda que seja online, esse encontro virtual é muito importante para, de alguma forma, essa vida intencional do Evangelho se estabelecer viva no nosso coração. A chama desta vida está viva em nosso coração. Mas quando a gente negligencia aspectos como esse, da disciplina espiritual, da oração, da leitura, da comunhão, de estar juntos, a gente tem essa tendência a esfriamento da fé, a estar acomodado, a viver um pouco daquilo que o Senhor revela à igreja, nas cartas às igrejas do Apocalipse. A gente acaba entrando nesse estado de nem ser frio e nem ser quente, a gente entra em um estado morno espiritualmente. Isso é muito perigoso. De alguma forma, isso é um passo, é uma etapa importante no nosso declínio espiritual pleno, na nossa morte espiritual, da nossa vitalidade espiritual. Então, eu creio que essa é uma segunda razão porque algumas pessoas entram nesse estado de mera existência, porque, de algum modo, elas se distanciaram, negligenciaram, foram descuidadas com a sua comunhão, com a sua integração espiritual numa comunidade, que zele por ela, que apele por ela, que convoque ela por uma vida alinhada com os princípios do Evangelho de Deus para ela. Eu creio que também é nessa direção que o autor de Hebreus, capítulo 10, verso de número, eu creio que 13 ou 23, ele fala sobre isso. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto na comunidade. Encorajem-se uns aos outros, ao amor e às boas obras, e não se afaste da integração da comunidade, da congregação. Está lá em Hebreus capítulo 10. Em terceiro lugar, eu fiquei pensando, o que faz com que alguém entre na mera existência? Num modo de vida apenas de sobreviver. E eu pensei, refleti, e eu acho que é o que está lá em Provérbios 6:6. Preguiça. Eu sei que isso até é muito, talvez, uma expressão que soe jocosa, mas é preguiça. Algumas pessoas revelam que elas são preguiçosas para o relacionamento, para melhorar alguma coisa no relacionamento da família, preguiçosas para aprender alguma coisa na relação dela com os seus filhos, preguiçosa profissionalmente, preguiçosa espiritualmente. E aí, o que se diz para uma pessoa como essa? É o que está lá, Provérbios 6:6, vai ter com a formiga. Eu não sei. Talvez essa palavra agora tenha soado até como juízo, mas deixe eu dizer uma coisa para você. Qualquer que seja a sua condição, se você está com vitalidade espiritual, você entrou em 2021, no seu coração você tem desejado que esse ano seja melhor, e você tem orado, e você tem buscado a Deus, e o seu coração está aquecido de esperança e ânimo, graças a Deus por isso, mas guarde essa palavra no seu coração, porque você pode precisar dela ao longo desse ano. E se por outro lado você se encontra nesse estado, você
parando para olhar para si, você diria, eu estou nesse estado aí de mera existência. Os últimos acontecimentos da minha vida, as últimas experiências que eu tive algumas desilusões, eu tive alguma frustração, ou quem sabe, não é? Eu me distraí na minha comunhão da igreja, eu me acomodei espiritualmente. Qualquer que seja a sua condição, deixa eu dizer, isso acontece e pode acontecer com qualquer pessoa. Estar desanimado, perder vitalidade espiritual, é uma possibilidade de qualquer pessoa. Ninguém está imune a isso. Olho para o Velho Testamento e aprendo que Elias era um profeta extraordinário, uma virtude sobrenatural, marcada e notoriamente sobrenatural no seu ministério profético. E, no entanto, ele viveu um momento da vida dele em que ele sentiu-se extremamente esgotado, desanimado, se enfurna numa caverna. Não quer saber de nada, pede pela morte. E Deus o visita e fala com ele, envia um anjo para dar comida para ele, e o convoca a sair daquela caverna e diz que ele precisa se levantar e reagir, porque havia muitos outros joelhos que não se dobraram a Baal. E a palavra dele é: volta, vai lá, retoma o teu ministério. É isso que Deus disse para o profeta Elias. Mas lá estava aquele homem profundamente desanimado. Eu encontro essa mesma experiência em Davi, rei de Israel, quando então, de alguma forma, fugindo de todo aquele caos que se instalou e da perseguição, ele tem o seu acampamento saqueado numa batalha, e os homens começam a falar que a culpa era dele, as mulheres foram sequestradas, os filhos, os bens, e a Bíblia diz que Davi ficou desanimado, abateu-se, mas então ele se renovou em ânimo, se recompôs no Senhor, diz o texto, e ele, assistido pela graça de Deus, se põe de pé, convoca os homens e vai para a batalha, e a Bíblia diz que ele resgata de volta tudo aquilo que havia sido tomado pelos seus adversários. Desanimar, cansar da igreja, cansar de cultos, cansar de experiências online de culto, cansar no casamento, cansar do papel de pai, cansar nos relacionamentos familiares, sentir-se esgotado, profissionalmente, viver esse momento assim, de desânimo, de descrença, de acomodação. Qualquer um de nós pode viver isso. Deixe-me dizer algo mais, deixe-me dizer para você, eu tenho lutado com isso durante todo o ano passado, de 2020. Desde que nós entramos, no primeiro momento, havia uma expectativa de que fosse uma coisa por um pouco de tempo. E eu pensei mesmo que em pouco tempo nós poderíamos superar todo aquele problema e voltar a estar juntos. E de repente veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e chegamos ao final do ano. Gente, como pastor, quero dividir isso com você, eu tinha projetos, eu tinha sonhos, eu tinha expectativas, e agora eu me vejo assim, impedido pelas circunstâncias de estar com as pessoas com tranquilidade, de reunir a igreja, de reunir a liderança, todo o projeto que a gente tinha elaborado, a gente rasguei e joguei fora, tudo. E tem que sentar e gastar tempo e orar a Deus, e perguntar assim, o que eu faço, como é que a gente organiza a igreja? Não foi um processo fácil. E a gente veio lutando com desânimo, um domingo após domingo, uma semana após semana, um mês após o outro. Qualquer um de nós, eu estou falando para você porque eu estou dando esse testemunho para dizer para você que eu sei que qualquer um de nós pode, em algum momento da sua caminhada, e não interessa as raízes, as razões, entrar nesse modo de mera existência, de modo automático, e sentir-se drenado na sua energia e vitalidade espirituais. Mas hoje eu venho aqui para você, nesse primeiro domingo do ano, em nome do Senhor Jesus, fazer um convite na outra direção. Usando esse texto, dando abertura a esta série, eu quero dizer para você, observe a sua vida, tenha cuidado com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma. Regue a sua experiência de início desse ano com oração, com devoção e com louvor a Deus. Eu venho em nome do Senhor Jesus convidar você para, se esse é o seu estado de desânimo ou estado de existência, de mera existência, eu venho especialmente para você dizer, vamos virar esse placar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos virar esse jogo do desânimo, da acomodação, da apatia, da falta de ousadia espiritual, para esperar de Deus algo novo e marcante, especial, que glorifique o nome dEle. Eu venho convidar você a vencer essa falta de esperança,
Há quanta gente desanimada, sem esperança, sem boas expectativas. Eu venho convidar você a viver essa falta de sonhos, de que alguma coisa boa, nova, diferente, edificante, marcante, de glória e louvor a Deus possa acontecer na nossa vida, na sua família, nos seus negócios esse ano. Eu venho convidar você a vencer essa falta de boas expectativas de dias melhores em 2021. Aqui em Efésios, no capítulo 1, eu quero destacar de novo, e agora lendo o texto, os versos 7 e 8, o que Paulo diz. Paulo diz, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E ele diz então, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Queridos, eu venho hoje aqui dizer para você, venho apelar para você, usando a expressão do apóstolo Paulo, lá no verso 15 do capítulo 15, viva de um modo intencional, dê atenção ao seu comportamento, considere, conforme exatamente ele vai fazendo ali no capítulos 5 e 6, considere o seu casamento e o que pode melhorar nesse casamento, considere o seu relacionamento com seus filhos, e os filhos considerem o relacionamento com seus pais, e o que desse relacionamento pode melhorar, que upgrade, que atualização a gente pode fazer para melhor das nossas relações familiares. Considere o exercício do seu trabalho, a sua atuação profissional, o que você pode fazer para melhorar e refletir ainda mais as riquezas da graça de Deus que foram derramadas, diz Paulo, assim, em toda a sabedoria, em todo o entendimento. O que nós podemos fazer para viver de um modo mais intencional, conforme Paulo escreve lá no capítulo 1 de Efésios, para o louvor da glória de Deus. Porque essa é a razão última e final da nossa existência, da nossa vida. Viver para louvor da glória de Deus. Quando a gente vive bem em família, a gente vive para o louvor da glória de Deus. Quando a gente tem boas relações justas, éticas e abençoadoras e prósperas e ousadas e de abundância no nosso trabalho profissional, isso glorifica a Deus. Quando a gente entra, Paulo vai falar sobre batalha espiritual, sobre as armaduras espirituais. Quando a gente entra com esse olhar da vida, de que a vida tem uma dimensão espiritual, uma luta espiritual precisa ser travada. Há dias que são maus, mas se nós estivermos vestidos com a armadura, como um soldado pronto, a gente vive para a glória de Deus e atravessa esses momentos dos dias maus para louvor e glória de Deus. Quero terminar dizendo o que é necessário fazer para que a gente então possa viver de forma digna do Evangelho, viver com atenção e cuidado. Durante todo o mês nós vamos falar sobre isso. Serão 7 mensagens, começando com essa. Eu quero deixar apenas um princípio aqui para você. Apropie-se do que Paulo diz aqui do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta aos Efésios. Apropie-se de que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso está aqui no capítulo 1, no verso 3. Nós não vamos pensar sobre todos os detalhes dessa afirmação, mas eu creio que você pode começar por aí, afirmando para si, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, alcançado na minha condição de perdido e pecador, resgatado por uma nova vida, eu nasci de novo, e Deus me supriu com bênçãos espirituais, derramou sobre si a riqueza da graça dele, eu fui salvo por causa das riquezas da graça dele, e que ele derramou, diz o verso 8, de forma abundante sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Comece se apropriando da sua vocação, dessa sua identidade, desse seu chamado, e se apropriando dessa certeza íntima. Não, Deus tem propósito para a minha vida. Deus me salvou. E a minha vida é para o louvor e para a glória dEle. E é assim que eu e você precisamos encarar todo esse ano de 2021. Para o louvor e para a glória dEle. Quero terminar com 2 sugestões práticas para você fazer. E para que isso comece a se tornar algo prático na sua vida. Primeiro, tire um tempo essa semana. Essa é uma semana especial, o Lucas Aragão já falou, vamos separar 12 dias de oração por 12 meses de edificação, sempre às 12 horas. E eu queria que você tirasse então um tempo essa semana para pensar a sua vida, para revisar o seu caminhar,
para repensar a maneira como você está conduzindo. O que pode melhorar no seu casamento? O que pode melhorar na sua relação com seus filhos, dos seus filhos com seus pais? O que pode melhorar na sua relação com a comunidade, com a igreja? O que pode melhorar no seu relacionamento profissional? O que pode melhorar na sua postura diante dos dias maus ou da batalha espiritual que a gente vive nesses dias? Segundo, além de tirar um tempo para pensar, faça um check-up. Talvez converse com a sua esposa, com o seu marido, converse com os seus filhos, reúna a família. Converse com algum amigo, diz, olha, o que você está pensando para este ano? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Você que é líder aqui da IBAI, quero convidar você, querido, a sonhar com a sua liderança, com os seus dons, com, de alguma forma, criativa, e eu não sei qual, mas Deus vai nos dar criatividade, porque Ele é o dono de toda a sabedoria e todo o conhecimento. O Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará, e eu já estou orando por sabedoria para esse ano, para que Deus nos dê um ano como igreja, um ano de crescimento, não de encolhimento, não de um estado de espírito e alma de acuado, ou de lamento, ou de prostração, mas em nome do Senhor Jesus, um ano de avanço, apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades ou barreiras que possam surgir. Esse é o meu apelo, essa é a minha palavra para você nesse primeiro domingo do ano. Tenha cuidado da maneira como você vive, ou seja zeloso pela maneira como você vive, ou observe o seu comportamento enquanto você vive, ou viva de um modo intencional para o louvor e para a glória de Deus. Vamos orar, fechando esse tempo em oração, e teremos então em seguida uma última música para encerrar o nosso culto, em um tempo de devoção e de consagração, de renovação espiritual diante do Senhor. Feche os olhos e ore comigo, convido você a fazer isso agora. Senhor, muito obrigado, mais uma vez louvamos o Teu nome pelo ano de 2020. E agora que iniciamos esse ano de 2021, pedimos novamente a Tua direção em tudo. Pedimos, ó Deus, desses primeiros domingos, dessas primeiras semanas deste ano, renova no coração da Tua igreja o ânimo, o sonho ousado, ó Deus, de ser uma igreja relevante, ativa, que dá testemunho, que se organiza, que se encontra, ainda que de um modo virtual, para o louvor e para a glória do Teu nome. Se alguém que ouve agora essa palavra, Senhor, apresenta um coração desanimado, frustrado, triste, abatido, eu quero orar por ele, por ela nesse momento e pedir em nome do Senhor Jesus que o Teu Espírito Santo, por meio desta palavra, possa visitar esse coração, renovando o ânimo, renovando a vontade de viver intencionalmente, de viver nutrido de esperança e coragem, com a expectativa de que dias melhores estão por vir. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, se há alguém que ainda carrega um peso de tristeza, de perda, em nome do Senhor Jesus, traz consolo para esse coração triste e abatido. Pai, se há alguém preguiçoso, acomodado, que se esfriou e agora está assim distante, descrente, apático, em nome do Senhor Jesus, visita esse coração, essa mente dessa pessoa com uma disposição de avivamento espiritual, desperta sede pela Tua palavra, desperta sede por oração, desperta sede por testemunhar do Senhor, desperta sede pelo encontro com a igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, nós queremos colocar a Tua igreja nesse momento diante do Senhor. Ó Deus, a agenda, nós temos elaborado uma agenda, mas o Senhor é o Senhor da igreja, e nós aprendemos isso, ó Deus, especialmente em 2020, de que a gente faz plano, mas a resposta final vem dos Teus lábios. Então o que nós pedimos, ó Deus, dá-nos discernimento, dá-nos uma compreensão clara do caminho que a gente precisa percorrer, dá-nos criatividade, ó Deus, e desperta os nossos corações para estarmos, ó Deus, todos nós cooperando, a liderança da igreja, para que esse ano seja um ano especial de renovação espiritual no meio do Teu povo. Nós oramos assim, Senhor, e pedimos a Tua bênção, iniciando essa caminhada de 12 dias de oração, por um ano de edificação espiritual. E nós o fazemos agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção que a nossa equipe preparou. Hoje uma banda um pouquinho mais completa, né? Que legal, que coisa boa isso. Eu convido você a fechar esse culto cantando juntos com a nossa equipe.